Olá, eu sou a Verônica e desejo boas-vindas a mais um SciTalks. No evento de hoje falaremos sobre RH digital, destacando o case do Ministério Público do Ceará. Vamos entender como a plataforma low-code da Saido transforma e automatiza processos dentro do setor. Para isso, contamos com Haley de Carvalho, que é responsável pela transformação digital do MPCE, e Felipe Drummond, que é consultor da Elo Group. Aproveite esse tempo para curtir a live e compartilhar com quem mais possa se interessar. E siga a Saido nas redes sociais para ficar por dentro de todos os próximos eventos. Vamos lá? Agradeço a todos e um ótimo evento! Obrigada, Verônica. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui nos acompanhando e nos assistindo. Meu nome é Larissa Viven, eu faço parte do time de desenvolvimento de negócios aqui da Saido e eu vou estar aqui com o meu celular acompanhando todas as suas perguntas, os comentários que vocês estiverem fazendo. Então, fiquem à vontade para interagir e se comunicar aqui comigo. No SciTalks de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é RH digital, e mais especificamente vamos contar um pouco sobre o case do Ministério Público do Ceará. E para isso a gente trouxe dois convidados aqui muito especiais. E antes da gente dar início, eu gostaria de passar a palavra primeiramente ao Felipe, que é o nosso parceiro aqui da Elo Group, e depois ao Dr. Harley do MPCE, para que eles possam se apresentar e contar um pouquinho da trajetória deles. Pode ser, Felipe? Pode ser. Tudo bem, pessoal? Então, boa tarde. Meu nome é Felipe Drummond, sou gerente da Elo Group, responsável por projetos de transformação digital. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos. Meu nome é Harley, né? Eu sou promotor de justiça há 22 anos. Estou na gestão, na parte administrativa há 8 anos, 4 anos como secretário-geral do Ministério Público, e nos últimos 4 anos coordenando a parte administrativa e mais especificamente a parte de tecnologia da informação. Embora não seja, não seja formado em tecnologia, não seja conhecedor de tecnologia dessa área, minha área de formação é o direito, então estou aqui no evento de tecnologia, e mais com tendo a formação em direito. Então, estou há 4 anos nesse processo, também faço parte do projeto, no programa de transformação digital do Ministério Público, coordeno esse projeto. Tem uma função também que se chama assessor de transformação digital e projetos especiais do Ministério Público. Então, Legal. Por isso a gente coordena esse projeto, que é o projeto de automação da área e-mail do Ministério Público do Estado do Ceará. Não, que legal. E você pode contar um pouquinho para a gente, assim, qual que é a importância, só para contextualizar, assim, do assunto, do RH dentro do Ministério Público do Ceará, quais que é o papel dele ali, qual a importância desse setor para o MPCE? O Ministério Público do Estado do Ceará hoje conta com cerca de 2.300 colaboradores, dentre membros, são promotores e procuradores de justiça, servidores efetivos e comissionados e estagiários. Então, nós temos aí um corpo de colaboradores de cerca de mais de 2.000 pessoas. E quem cuida de todos os processos relacionados à área de gestão de pessoas é o nosso setor, antes chamado de recursos humanos, hoje chamado de setor de Secretaria de Gestão de Pessoas. Então, todos os processos, desde a nomeação até a exoneração ou aposentadoria do membro do servidor, ou a saída do estagiário também, o estagiário também está englobado dentro desse corpo que é atendido pela Secretaria de Gestão de Pessoas. Então, todos os atos, seja de nomeação, seja de lotação, seja relacionado a benefícios, folha de pagamento, tudo isso é compreendido na área de recursos humanos, gestão de pessoas, do Ministério Público do Estado do Ceará. É realmente assim, um impacto muito grande, muita gente envolvida. E quais são os principais desafios que você enxerga no setor que a gente precisa assim, de ser automatizado, Quais são as maiores dores assim, que você enxerga hoje que foram e são hoje dores para vocês? Nós estamos num processo, Larissa, de transformação, Nós estamos, é algo que começou lá atrás, quando nós saímos do processo físico para o eletrônico, e agora ele está em uma jornada aí mais acelerada de transformação, a gente indo do processo eletrônico para o processo digital, dentro do contexto desse projeto, junto com a Elo Group e com a Saido também. Então, assim, o que a gente percebeu? O que a gente tinha de realidade?
Nós tínhamos ferramentas, sistemas totalmente obsoletos, né, nessa área de gestão de pessoas do Ministério Público, e a gente tinha um processo muito manualizado. Para vocês terem ideia, boa parte do nosso processo eram controladas em planilhas eletrônicas, né, então não tinha uma ferramenta que tivesse o controle desses dados. Não tivesse os dados estruturados, nem dados. Então, a dificuldade no Ministério Público era muito grande. Embora a gente tivesse um processo eletrônico, a gente não tivesse mais, já cerca de 3, 4 anos, nós não temos mais processo físico na instituição. Legal. O processo eletrônico, ele não nos dava dados. Então, chegava a demanda na área de gestão de pessoas, e geralmente, o que acontecia? O servidor precisava olhar toda a documentação que estava naquele processo, olhar qual era o pedido, baixar essa informação, fazer análise e colocar ele em 2 ou 3 ferramentas diferentes, sistemas diferentes, tá? Fazer uma decisão em outro sistema e muitas vezes controlar esse dado, como eu disse, através de planilhas eletrônicas. Então, a gente estava resolvendo essa dor. Era uma dor que não era só dos servidores que trabalham na área, mas também dos usuários que demandavam a área de gestão de pessoas e que demandam a área de gestão de pessoas. A falta de informação precisa, a falta de dados, a falta a não percepção dos critérios que estavam sendo utilizados para as decisões administrativas, a falta de dados para a tomada de decisão também é importante. A área de gestão de pessoas não tinha dados para poder tomar decisões. Então, se você não toma uma decisão baseada em dados, na verdade, você está tomando uma decisão de uma forma, não vou dizer arbitrária, mas intuitiva. Então, você está utilizando muito mais da intuição do que da razão. Então, a gente precisava obter dados para poder conseguir tomar as melhores decisões no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará. E esse projeto ele veio também resolver esse problema. Além do que, tirar das pessoas, dos servidores, aquelas tarefas mais repetitivas, aquelas tarefas que não necessitavam da atuação do servidor, deixando para o servidor aquela análise mais aprofundada, aquela decisão que realmente cabe a ele tomar. Então, esse foi um grande melhoria que a gente teve no processo que a gente está ocorrendo de transformação e de automação dos processos da área MEI. Pessoal, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas já está tudo resolvido, viu? Continuando, eu queria perguntar se você poderia dar alguns exemplos práticos de alguns processos que foram automatizados nesse processo de transformação digital que vocês falaram que estão passando, né? E aí, Drummond, caso você queira acrescentar, contando um pouco mais detalhes do projeto, porque o Drummond, ele é nosso parceiro e ele está lá na frente desse projeto, acompanhando bem de perto, então ele vai poder contribuir também. Perfeito. Tá. A gente tem, nós tivemos muitos ganhos, nos processos que nós já automatizamos. Nós automatizamos mais de 50% dos processos da área MEI, da área de gestão de pessoas. Posteriormente, a gente vai para as outras áreas, mas agora a gente está focando na área de gestão de pessoas. Então, houve processos que a gente conseguiu uma automação de 100%. A gente saiu de um processo absolutamente manual, onde se alimentava 2 ou 3 sistemas, onde se geria esses processos através de uma planilha de dados, planilha eletrônica, e a gente saiu de um processo totalmente automatizado. É um processo, por exemplo, de alteração de férias de membros, promotores e procuradores. A gente consegue fazer o usuário solicitando através do portal de serviços da Saido e esse processo não passa por nenhum servidor. Ele já tem todas as regras dentro da ferramenta, dentro do sistema, que propicia que a pessoa tenha, ao final do pedido dele, quando ele aperta lá, dá o clique para encaminhar o pedido, que ele já tenha a portaria de alteração de férias dele retornando a informação sobre a alteração que ele pediu. Então, assim, você conseguiu fazer, a gente conseguiu tirar um processo que envolvia 2, 3 servidores, e com alimentação de vários sistemas, sem uma informação precisa para o usuário, para fazer isso de uma forma totalmente automatizada e dando retorno imediato ao usuário requerente solicitante. Então, o Drummond pode falar melhor sobre isso, que ele conhece. Não, eu acho super interessante. E assim, pra gente, enquanto era muito legal falar dessa experiência, eu acho que até do que culminou nesse processo, porque a gente é uma consultoria,
A gente sempre teve, né, nosso lema de transformar as organizações pelo qual a gente passa, e acho que na nossa história faltava muito entrar na tecnologia, né? Então, quando a gente ia trabalhar com RH, a gente trabalhava com planejamento da força de trabalho, redesenho das carreiras, dos cargos, que são questões super importantes. Mas sempre incomodou pra gente olhar pro RH e sempre ter aquele, né, papo, assunto, não, o RH é muito cartorial, o RH é muito cartorial. Bem, por que o RH é cartorial? O RH é cartorial porque os sistemas exigem isso, né? As pessoas que trabalham no RH e em outras áreas também, de meio de organizações públicas, elas têm que ficar imputando aquelas informações. Esse processo de férias é um exemplo excelente. A pessoa ela podia ligar por telefone pedindo uma alteração de férias, ela podia acessar né, lá o sistema de tramitação de processos e fazer um ofício pedindo, aquilo ia. Quando aquele pedido chegava, você tinha que analisar se existia 50% de possibilidade, né? Porque você não pode ter mais 50% de membros, né? Promotores ou procuradores de uma determinada região, de uma determinada cidade, de um determinado conjunto de cidades, às vezes de uma determinada promotoria especializada, para justamente, né, por parâmetros aí do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, de qualidade, você sempre tem aquele serviço não afetando o cidadão. Só que na hora que aquele pedido chegava, você tinha que analisar as férias de um tanto de gente em uma planilha. Então você tinha que pegar. Aí às vezes tem 13 pessoas, então eu só posso ter até 6 pessoas com férias. Se eu tiver 7, não é mais, já passou da metade. Mas agora uma pessoa saiu de licença, então é 12. E aí como é que vai fazer? Então não é mais 7, agora é 6. Então toda essa questão, né, todo esse desenho ele era feito de forma muito... E assim como a informação pedia, você negava, você tinha que voltar para a pessoa falando, olha, às vezes a pessoa queria alterar 2 períodos. Esse período aqui foi aprovado, mas esse outro aqui não. Mas a pessoa ela só vai tirar aquele outro período naquela época se outro for. Então ficava nesse bate e volta várias vezes até terminar, se aprovado, a pessoa ela ter que fazer um documento, mandar aquele documento de férias para o diário oficial, registrar aquilo. Então pense no volume de horas que se perdia por isso. Quando você consegue, eu acho que na ferramenta da Acela de forma simples, né, e bem estruturada, desenhar todo um código que já faça toda essa validação e todo esse alinhamento ali dentro. Então hoje a pessoa ela abre um formulário, já aparece quais períodos tem disponibilidade de férias. Se ela marcar num período errado, né, ela pode ter um plantão, por exemplo, né, ela pode tentar marcar mais, tem regras, né, você não pode pedir menos de 10 dias, você não pode pedir, né, tem uma regra em relação à questão de conversão. Qualquer regra dessas que você barrar, que você não for lá, o formulário não vai te deixar seguir. Se for aprovado, o próprio formulário já aprova, já te gera uma portaria, você já recebe suas férias já de forma automática. Então a gente tinha uma série de pessoas que tinham que ficar fazendo isso e que agora podem fazer coisas muito mais estratégicas. E que foram essenciais para que isso acontecesse, porque elas conheciam muito a regra. Agora foi um esforço de tirar as regras que elas tinham, colocar isso dentro de um código, estruturar isso, né? E liberar elas para outras atividades cada vez mais estratégicas. Primeiro, vocês veem que o Drummond sabe tão mais das regras de negócio como que eu sei, né? Então, assim, mas isso aqui é importante. Assim, a grande questão, eu acho que do ponto de vista do usuário, ele passou a ter informação ali na ferramenta, né? Então, quando ele vai fazer uma solicitação, ele tem todas as informações necessárias a ele fazer o pedido. Isso é extremamente importante, porque dá clareza, dá transparência também, né? E a pessoa ali, ela consegue... Muitas vezes ela não precisa saber as regras. Se ela não quiser saber, a ferramenta já está com todas as regras de negócio, que vai permitir que ele faça o pedido ou não. E o pedido só vai poder ser encaminhado se todas as regras estiverem sendo obedecidas, né? E aí, como bem disse o Drummond, a gente tinha realmente um contato que muitas vezes era por telefone. Não era nem através do processo eletrônico. Antes, como existia uma falta de informação clara para o usuário do que é que ele podia pedir ou não, ele ligava para o setor, né, responsável para poder saber se ele poderia ou não alterar aquelas férias. E hoje ele já tem tudo isso na ferramenta de uma forma simples, usual, né, muito tranquila, que permite que ele saiba quando é que ele pode ou não fazer aquele pedido. Quando é que aquele pedido vai ou não ser aceito, né? Sim. Então, assim, e ele tem uma resposta imediata daquele pedido, sem precisar também ligar, sem precisar acessar nada. Apenas no e-mail, ele recebe no e-mail dele e recebe na própria ferramenta que dá o retorno se o do pedido dele foi alterado com sucesso. Então, assim, realmente isso, do ponto de vista do usuário, muito bom, né? E também do ponto de vista do servidor que está trabalhando, que trabalhava nesse processo, ficou muito... Na verdade, ele deixou de trabalhar nesse processo, ficou mais tranquilo. Ele deixou de trabalhar nesse processo e passou a se dedicar a outros processos onde o trabalho dele se faz mais relevante do que nesse processo de gestão, de alteração de período de férias. Então,
fazendo um apanhado de tudo que você disse aí, além de diminuir, né, esse volume de horas que, né, exigia para tratar esse processo, melhorou também a experiência para o usuário que solicitante, né? Então tá uma coisa com a informação mais completa, uma coisa mais imediata, então tudo isso é muito importante. E puxando um gancho do que o Drummond falou, eu acho que é interessante a gente falar isso sobre atender as particularidades, as regras de negócio, as convenções, para a gente trazer isso um pouco para a ferramenta low-code, né? Que é um tema hoje que está muito em alta, poucas pessoas conhecem, e eu acho que você pode explicar bem aí para a galera qual que é a importância, né, da ferramenta ser low-code para que ela consiga atender todas essas particularidades, enfim. Perfeito. Pode contar um pouquinho para a Claro, gente? por favor. Não, eu adoro falar disso, e até foi dado, né, o que fez os caminhos da Sidle dela, né, se cruzarem. Eu acho que, introduzindo aqui de forma muito simples, né, para todo mundo, né, acho que sempre teve uma visão que ainda predomina, que quando eu vou desenvolver o sistema, eu tenho que começar, às vezes, do zero. Eu posso aproveitar o código ali, mas eu tenho que fazer um novo sistema. Então, é o que a gente chama de hard code. Eu vou lá, eu vou desenhar a cara daquele sistema, eu vou desenhar o banco de dados daquele sistema, eu vou desenhar todas as interações, visualizações, tudo que ele vai ver, o menu, as opções, tudo vai estar sendo desenhado. Eu vou ter que fazer um portal naquele sistema. Então, eu tenho que desenhar toda uma arquitetura própria de diversas soluções ali em torno dele. Esse é o hard code. Existe o extremo oposto, que seria como se fosse um no-code. Vamos brincar aqui, o que seria um no-code? Aqueles, às vezes, antigamente, né? Até hoje tem um pouco, eu quero fazer um site, né? Você pode fazer um site com código, você pode contratar uma solução onde você vai lá e cria o site, coloca o menu e vai arrastando sem nenhum código fazer ele. Só que muitas vezes o no-code ele não atende a nossa necessidade, ainda mais no setor público brasileiro. Nosso setor público ele tem uma série de particularidades, e são particularidades que existem por um propósito de transparência, propósito, né, de armazenamento de informações que são necessárias. Isso não é só no Brasil, isso é no resto do mundo também. O setor público ele é diferente, ele precisa de um tratamento específico, justamente porque ele é público. Ele tem que ser transparente e ele tem que armazenar todos os dados que ele gera ali. Então, essas necessidades do setor público geram algumas questões que, às vezes, você fica fazendo produtos muito específicos, muito hardcode, muita personalização, e quando você vai ver a sua área de tecnologia, ela é um monstro. Você tem um código, um sistema desenvolvido em um código X, um sistema desenvolvido em um código Y, para aquilo parar de ver, você tem que fazer algumas integrações, você tem um banco de dados, às vezes, transversal, você começa a fazer um BI de cada coisa, você vai tendo uma coisa inadministrável e que com o tempo vai ficando, muitas vezes, obsoleta. Você não consegue mais encontrar alguém para dar manutenção em algum serviço, você precisa de uma empresa, você gerencia um parque de contratos gigantes para conseguir fazer aquilo. Qual que é a visão do low-code? Eu não vou ter nem muito código, nem, né, e também não vou ter código. Eu vou ter um sistema que a gente fala que é o sistema de fazer sistemas. Dentro dele eu consigo ter uma usabilidade muito boa, e aí que eu acho que a gente sempre dela gostou muito, que a Sidle é um low-code baseado em processos. Então você tem como se fosse um Visage ali dentro que você consegue desenhar, então eu consigo trazer um analista meu. Então, por exemplo, eu não sou desenvolvedor também, como o Hallen não é, não sou da área de tecnologia, sou administrador público de formação. Eu entendo é de negócios, eu entendo é de regras setor público. Mas eu não vou saber fazer um código, mas eu consigo chegar na plataforma e colocar essas regras lá. Eu consigo desenhar um processo, eu consigo inserir informações. Então o low-code tem a parte do low-code, isso eu consigo. E tem a parte que aí é o low do código. Eu preciso pegar, por exemplo, essas regras e personalizá-las. Aí eu venho com o desenvolvedor. Mas eu consigo juntar o que antes era de um lado especifica e do outro lado desenvolve no mesmo lugar com essa plataforma. Seja através dos processos, seja através das funcionalidades dela. Então, do nosso ponto de vista, o low-code é uma solução que chega para transformar a realidade pública. Porque você possibilita fazer muitas coisas que antes eram feitas de forma muito difusas dentro do mesmo lugar. E com potencial ainda de diminuição da complexidade, não só daquele sistema específico, mas da sua administração do seu parque de sistemas. Né? Então você consegue fazer um sistema, por exemplo, de RH, a gente já teve algumas experiências no MP de fazer sistemas finalísticos. Todo o sistema eu vou precisar de dado da pessoa, de quem que é aquela pessoa, quem é aquele colaborador, qual que é aquela unidade organizacional. Isso tudo já está lá. Se eu for fazer agora a gestão de materiais, informações já são. Se eu for fazer atividades da área finalística. Então, no lugar de eu ter de uma pessoa, né, de ter pessoas que têm que entender um pouco de cada sistema, eu vou precisar de ter pessoas que entendam de Sidle, né? Eu vou começar a ter desenvolvedores, não só nossos, que tem uma coisa que a gente fala muito nela, que a gente não quer fazer, gerar dependência. Eu quero chegar num lugar, fazer um processo complexo, sair.
Eu não quero ficar dando manutenção à API, eu não quero ficar sendo chamado para criar campo e formulário. Eu não quero, muitas vezes, até automatizar um processo simples que vai me dar trabalho. Eu quero ter um desenvolvedor super especializado. Então, eu quero conseguir compartilhar isso. E acho que o que a gente entende do low-code, a plataforma da Sidon se encaixa perfeitamente nisso, é que ele tem esse potencial. E no final, eu acho que eu só quero trazer um detalhe, né? Acho que tem uma diferença muito interessante quando se fala de setor público brasileiro, né? E fala-se de uma empresa brasileira como a Sidon. Você tem, muitas vezes, mesmo um low-code, necessidade de mudar o produto, né? Então, por mais que seja flexível, você consegue criar. Às vezes você precisa ir lá no produto e mudar algo para você ganhar mais performance, fazer um desenho melhor. A gente tem um caso muito claro no Ministério Público do Ceará, que assim que a gente começou o projeto, você precisava de ter um desenho das posições, que são os cargos. Você precisa saber onde aquele cargo está, qual lei criou ele, qual unidade organizacional ele está, quem está com aquele cargo, se ele está vago, se ele está ocupado. E ele, inclusive, você não pode abrir nomeação se não estiver disponível, ele gerencia tudo. Isso não tinha dentro da plataforma. A gente tentou fazer uma modelagem na plataforma que não ficou boa. A gente procurou vocês da Sidon e falou, olha, isso daqui a gente precisa evoluir. E a Sidon evoluiu. E acho que uma flexibilidade que para a gente faz muita diferença a nível do Brasil, né? Porque muitas vezes, a depender da solução que a gente vai trabalhar, a gente trabalha na solução da Elmo com outras soluções, a gente não vai conseguir ter esse nível de personalização e esse nível de evolução do produto que o setor público brasileiro exige. Afinal, está na lei, você vai ter que fazer esse desenho do cargo, não tem como contornar. Ou você vai fazer algo, né, que não está bem feito, que não é assim que a gente trabalha. Do ponto só para complementar, do ponto de vista do contratante, do Ministério Público, né? Nós já tínhamos passado por algumas experiências não positivas a nível de aquisição de sistemas e ferramentas, né? E aí, por que a gente também procurou uma ferramenta low-code? Então, assim, porque a gente primeiro queria agilidade, né? Queria uma maior segurança de não ser algo que fosse construído do zero também, porque construir algo do zero para o setor público, na área de gestão de pessoas, né? De Ministério Público ainda, que tem vários tipos de carreira diferentes, de membro, a diferenciação de membro e servidor, que tem regras bem diferentes. Então, isso para a gente seria muito complicado. A gente acha que é um desafio muito maior para a gente alcançar um resultado positivo. Então, a gente buscou uma ferramenta que não precisasse esse envolvimento do zero. Tá? A gente também queria essa segurança e essa agilidade também. Isso é importante. E aí o Drummond falou num ponto que para mim também é um diferencial, que é a possibilidade da nossa equipe, a nossa TI, também trabalhar no desenvolvimento desses processos. Então, nós já temos hoje, né, com a nossa TI, que é pequena, né, que não é uma TI grande, é uma TI que não é tomadora também ainda, mas a gente já consegue e já desenvolveu alguns processos na ferramenta, na Sidon. Então, alguns processos na área de gestão de pessoas foram desenvolvidos pela nossa própria equipe de TI. E isso a ferramenta low-code favorece que a gente consiga fazer dessa forma. Não, muito legal. E é importante dizer também que o Drummond pontuou que, né, a gente vai ter especialistas em Sidon, mas também é legal para informar o pessoal de casa que, tipo assim, a linguagem que a gente usa é o JavaScript. Então, é muito fácil no mercado, né, de trabalho aí encontrar desenvolvedores que têm essa expertise. Então, não é uma linguagem própria e isso facilita muito também, até para criar essa independência no setor de TI. Não é uma linguagem nova, então tudo isso contribui para essa, né, para toda essa questão que vocês falaram, que você trouxe do porquê que vocês buscaram o low-code, né, para facilitar, para trazer segurança, para trazer independência, enfim. Eu recebi algumas perguntas aqui no chat. O Kaique perguntou se o colaborador tem visão do andamento da solicitação de férias de forma digital também. Legal. Você pode responder? Não, posso responder isso. Você está com uma coisa muito legal, né? Você já vai ter até com um padrão na plataforma. A plataforma, ela avisa para você do andamento do processo. Primeiro, no processo de férias é um autosserviço. Então, você já pede, o processo já avisa se for aprovado. E se não for negado, ele fala por que não negou. Então, você já sabe corrigir. Ou você desiste ou você corrige seu pedido. Quando você corrige seu pedido e ele é aprovado, ele já fala, você vai receber seu documento. É questão de 30 segundos até aquele processo gerar e você já vê aquilo lá. E ele te notifica, te manda por e-mail e você recebe tudo. Agora vamos pegar um outro pedido, por exemplo, uma solicitação de uma licença, de um afastamento, né, Kaique? Você, ao fazer esse pedido, você vai ter que provavelmente vai ter que passar por uma análise do RH, vai ter que ser elaborada uma portaria, vai ter que ser mandado para o diário oficial esse ato. Então você é avisado desses andamentos ao longo do processo. O nível de aviso, a quantidade de mensagens que você vai receber depende.
porque a gente também preza muito para não ficar aquela coisa insistente, sabe? Qualquer coisinha, ficar notificando a pessoa, ficar recebendo aviso, ficar recebendo e-mail. Então a gente é muito assim, quando a gente vai automatizar, tem que tomar muito cuidado para não empolgar e não cansar o usuário e enxurrar a caixa de e-mail de avisos do usuário. Mas eu acho que saber se o pedido foi aprovado, receber o documento ao final, são coisas que estão sempre como default, sempre quando a gente desenvolve o serviço, e a plataforma tem sim. É como se fosse, eu brinco, uma compra no Mercado Livre, uma compra na Amazon. Você não compra lá, você não consegue ir lá e ver o status, como é que a coisa tá. Você vai ver. Você vai receber e-mail quando a entrega for feita, quando as principais atividades foram sendo tomadas. Também você não vai querer receber mensagem toda hora. A linha é essa. Já existem no mercado, a gente quer tratar, né, todos os usuários, servidores públicos, como, né, consumidores de excelência de um serviço que vai estar tendo transparência e clareza para eles sobre esse andamento. Eu acho importante a gente mencionar também que existem... Primeiro, a gente passou por um processo, né, junto com ela, o grupo de melhoria desse processo. Né? A gente não só, antes de automatizar, a gente, ou no momento que a gente estava automatizando, a gente também estava melhorando os nossos processos. Né? Isso é importante. E nós temos processos com nível de automação completa, vamos dizer, de 100%, como esse que a gente mencionou, da alteração de férias, e nós temos outros que ainda não estão totalmente automatizados. Seja porque dependem de uma análise, logicamente, mais, né, do servidor, da pessoa, do analista ali responsável, né, seja porque a gente ainda não quis colocar nesse nível de automação, né, chegar nesse nível de automação. Às vezes por uma questão de segurança, às vezes por uma questão de cultura também. Mas a gente está nesse processo, né, a gente brinca dizendo que está fazendo a primeira versão, de alguns processos, a versão 1.0, depois nós vamos para 2.0, depois para 3.0. A gente está nessa constante evolução, né, nesse processo, para chegar no máximo de nível de automação possível em cada um dos processos. Não, legal. E é interessante você destacar isso, porque isso também é uma qualidade do low-code, né? Você conseguir evoluir o processo, melhorar ele com facilidade, com agilidade. Então, às vezes, a própria TI ou com o apoio da Elo, enfim, vocês conseguirem ali estar evoluindo esses processos. Tem mais uma pergunta aqui da Flávia. Ela perguntou se o lançamento de horas do colaborador também é realizado pela plataforma SideOne, no caso do MPCE. Vou começar. Isso, inclusive, foi um dos serviços mais recentes, né, que entraram. Vou até comentar um pouco sobre ele. Acho que o desafio ali muito do início do projeto foi escolher bem os serviços, e para a parte toda de ponto já havia um sistema funcionando e que dava conta. Claro que a ideia, né, sempre foi usar a plataforma para matar uma série de sistemas, né? Então, começar a matar o sistema que tinha lá só para os membros, começar a matar o tramitador, planilhas e um outro sistema de recursos humanos, e que essa era uma parte que no sistema de recursos humanos já estava funcionando. Então, hoje, a parte de ponto eletrônico, toda a parte, e aí novos serviços, por exemplo, de pedir teletrabalho, da pessoa pedir alteração de grade horária, hora extra, tudo está lá. Então, novos serviços que às vezes também funcionavam por essa loja de tramitação por telefone, também foram para a plataforma. E aí eu acho que a pergunta da Flávia é certeira, porque esse serviço, a volumetria é altíssima, né? Esses serviços de ponto eletrônico, e todos derivados à frequência são os que têm mais demanda. E foram até alguns, né? Eu já aproveito para contar uma experiência que a gente teve muito interessante, até de aprendizado, porque a gente teve o lançamento em fevereiro, né? E depois tivemos os primeiros meses muito positivos, né? As avaliações ali em cima. Nesse, né, quando na hora do lançamento teve uma questão que não foi de tecnologia, mas foi de negócio, mas que também é uma questão que é um erro importante de assumir. A gente mudou algumas regras, né, em parceria clara, na visão de já automatizar um 2B, e já com regras mudadas, mas muitas vezes isso não foi bem comunicado, então teve muitas dúvidas, muitos questionamentos, teve todo um trabalho aí de equipe, a equipe nossa também do MPA nossa viraram muitas noites para estabelecer, deixar mais claras algumas questões, mas sim, hoje toda essa parte de ponto, de frequência, ela está dentro da plataforma, e mais importante, construída com a cara da organização. A gente não impôs um sistema de ponto padrão de plataforma e se adaptem, não. A gente fez um sistema totalmente do zero, com regras que mudaram. Então, regras de desconto automático, regra de entrada do horário de saída, personalização de entrada e saída para cada categoria funcional, diversas questões de flexibilidade que eu não realmente penso que seria possível desenvolver num sistema padrão. Ou se fosse, não seriam possível nem de desenvolver e principalmente nem de atualizar, de alterar e de corrigir conforme a gente precisou fazer.
como eu disse anteriormente, a gente aproveitou esse momento não só para melhorar os processos, mas melhorar a regra também, a regra do negócio. Então, e aí, nesse caso da parte de frequência, foi um processo que a gente mexeu muito, né, nas regras de negócio durante a construção, né, da ferramenta em relação a isso, da customização da ferramenta. Então, isso para a gente foi muito importante também, porque a gente acabou melhorando, né, as próprias regras relacionadas à questão da frequência. Não, isso é muito legal, porque é tão importante quanto automatizar é ter um processo bem estruturado, bem desenhado, né? Então, é muito legal, é muito importante também ter o apoio de um parceiro, de uma consultoria também ali para estar ajudando nisso, né? Tem uma pergunta do Sérgio aqui. Ele perguntou, e as integrações? O low-code também, quando há necessidade, ajuda também quando há necessidade de muitas integrações? Essa é uma pergunta muito boa, Sérgio. E sim, ele ajuda. Primeiro porque você criar uma API para consulta na Side, ou então vamos supor, eu quero criar dados que o portal da transparência vai pegar e publicar nele. Então, preciso criar uma API lá dentro da ferramenta da Side. Ela já tem métodos pré-configurados de API. Então, assim, de verdade, você consegue, em 2 dias, um desenvolvedor inicial consegue publicar uma API da plataforma. Ele consegue disponibilizar os dados ali para consulta externa. E isso é uma velocidade incrível, né, na nossa experiência, porque você já tem toda uma pré-configuração, você já tem um banco, você tem a própria comunidade dentro da Side de dúvidas também te ajuda muito se você precisar fazer, então você já encontra muitos códigos prontos. Agora, muitas vezes o sistema que você tem que comunicar não vai ter isso, né? Então o API, quando a gente está falando, é um sistema com o outro. A parte da Side, a gente acha muito tranquilo, e sim, ele gera muita velocidade de integração. Dependendo da plataforma, pode ter dificuldades. Agora, depende muito do estado. Se já tem uma API publicada, já tem documentação. Se isso for feito, tanto a Side disponibilizar dados, né? Ou seja, fornecer uma API, tanto a Side puxar de informações de uma API, é muito simples de fazer nela. A estrutura dela já é orientada a objetos, então trabalhar com JSON dentro dela é muito fácil. Acho que assim, ajuda muito, simplifica muito, porque quando você vai fazer uma API, você vai ter 2 problemas, que são os 2 sistemas que eles vão se comunicar. Quando você faz uma API dentro de uma plataforma low-code como a Side, você já não vai ter um, que é a Side. Você vai ter muitas vezes o outro, e que aí, claro, você tem que adequar as rotinas, as atividades, os processos dela. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um sistema que a gente se integrou lá foi o sistema dos recursos humanos do Ministério Público. Ele tinha uma configuração que a data zero dele é 1 de 1970. É uma espécie, um padrão de configuração mais antigo. A gente estava mandando a informação como, né, o padrão 1 de 1990, 1900, né, que é a informação que fica lá no Excel, que é o padrão do sistema. Ele não estava entendendo essa informação, então ele estava dando erro numa API que não estava mandando todo um cadastro de uma pessoa por causa disso. Aí, claro que é um trabalho de mapear isso na integração, mas que ninguém identificou, até porque a gente já sabe esses padrões de data. Mas era uma coisa que tinha lá no sistema que em algum momento se convencionou. Então, é só para dar um exemplo que no final estava dando erro no envio, era um erro por causa que o outro sistema tinha um modelo diferente de campo, mas que aí a gente adequou. Só que aí tem que corrigir essa API, você vai ter que colocar na 1970. Você consegue lá no JavaScript corrigir isso de forma muito simples. Quando a gente identificou isso, em resumo, foi uma história até legal. A gente desligou o sistema de dados do sistema de gestão de pessoas e ligou o nosso. Então, parou. Só que ainda tem serviços que as pessoas acessam, principalmente consultas. Na hora que a gente foi atualizar os dados dela, a data de saída dela, que foi com esse 0, invalidou o cadastro da pessoa. O sistema lá antigo percebeu que essa pessoa estaria desligada e invalidou o acesso ao portal delas. Então elas perderam tanto de usuário, foi uma manhã assim bem caótica. Na hora que a gente descobriu, foi corrigido com 5 minutos. A gente falou com meia hora, com 5 minutos já estava corrigido, já tinha mandado tudo. E assim, para a gente a questão da integração também, né, era muito importante. Por exemplo, e a gente tem um serviço, né, um sistema nosso que é o do Diário Oficial, que a gente tem, que é a publicação, nós temos um Diário Oficial próprio, e que todas as nossas publicações saem nesse Diário Oficial. E a gente precisava que a ferramenta, né, no caso a Side, integrasse com esse sistema, para que a gente conseguisse gerar de forma automatizada as portarias. Então, assim, as portarias, as publicações, os atos que são publicados, né, são publicáveis no nosso diário, eles fazem isso hoje de forma automática, né, via integração, né, entre a Site e o nosso sistema de diário, de publicação no diário.
E aí, só uma informação rapidinha, a gente atingiu, inclusive, ontem um marco de mais de 5.000 documentos enviados para o Diário Oficial. Todos esses documentos antes eram documentos que você precisaria abrir um tramitador, colocar um arquivo, escolher lá as opçõezinhas, o que deveria ser mandado, mandar, acompanhar depois foi publicado. Agora, quando você já gera um documento oficial que vai para o diário, você na automatização já configura, já manda ele automaticamente. Diariamente a gente já tem uma outra API que consulta, já retorna a página que ele foi publicado, onde foi publicado. Isso hoje está automático. Quando a pessoa, né, no caso geral, a chefia assina o documento, logo que ele assina, isso já gera o envio do ato para o Diário Oficial. Perfeito. Aproveitando o gancho aqui, a Atma Alice fez um comentário falando low code é agilidade e custo-benefício. Pessoal, pensando aqui nos impactos na comunicação interna lá, né, dentro do setor de recursos humanos, o que vocês acham que teve de ganho, de melhoria com a implementação do SideOne? Eu acho que, assim, o mais importante, como eu falei antes, é a clareza que as pessoas tiveram, os usuários tiveram com esse novo portal. A gente, né, denominou portal de serviços digitais. Assim, com esse portal, a gente teve uma clareza nas decisões, nos critérios, né, nos quais as decisões eram baseadas, a partir do momento que a pessoa tem toda a informação que ela precisa na ferramenta, no portal. Então, o portal contém ali todas as informações necessárias para que o usuário faça o pedido, apresente a demanda dele ao setor de recursos humanos, gestão de pessoas. Então isso para a gente é o que foi mais importante por via de comunicação. É o retorno, é a clareza que as pessoas têm, é a transparência que elas têm nas decisões que são tomadas. Isso é extremamente importante do ponto de vista do usuário, né, do usuário que está solicitando. Né. Internamente, né, na área de gestão de pessoas, eu acho que houve uma valorização dos servidores. Né. Eu acho que as pessoas se sentiram valorizadas porque elas deixaram, né, eu acho que elas conseguem hoje atuar de uma forma mais estratégica ou um poder de decisão maior naqueles processos, naquelas ações que realmente demandam uma atenção maior delas. Então, eu acho que o servidor ele se sente valorizado quando ele deixa de fazer tarefas, né, repetitivas, de pouco valor agregado. Então, assim, eu acho que isso representou também para eles um ganho nessa questão, na questão de se sentir mais valorizado dentro do ambiente do Ministério Público. Perfeito. E acho que a comunicação também ela foi muito importante em alguns momentos de crise. Eu dei o exemplo aqui da frequência quando ela entrou. Existe uma funcionalidade embutida na plataforma hoje que é chat. Você consegue embutir no próprio portal que ela gera em outros portais um chat, né, um bot, onde vai ter uma comunicação interna com uma comunicação externa. Então, alguma empresa vai chegar, vai entrar no portal, vai falar alguma dúvida. A gente ativou, quando a gente começou a ver aquela enxurrada de dúvidas chegando em relação ao processo, a gente ativou esse chat. Com um dia a gente estruturou, criou ele, né? Menos de um dia, algumas horas a gente ligou o chat, no outro dia estava funcional, tinham pessoas atendendo. Então, ter esses recursos, digamos assim, né, guardados e que ela possibilita isso é muito legal. Em outros clientes, a gente já fez com vocês projetos de bot, né? Projetos agora de bot integrado com o OpenAI do ChatGPT. Então, acho que assim, a ferramenta ela serve muito, né? Ela tem, digamos assim, um arsenal ali de questões disponíveis para quando é necessário. Não só, acho que para os momentos de paz, onde as coisas estão planejando de forma, né, funcional, mas para superar, para que algumas crises passem mais rápidos e tenham menos impacto potencial que poderiam ter. Não, legal você dizer isso, porque isso também mostra um dos pontos que você já citou anteriormente, como a questão da gente estar sempre evoluindo o produto, né? Que a gente trouxe aí o OpenAI para dentro da nossa plataforma, assim como a assinatura com GovBR. Então, a gente está sempre olhando para o mercado, evoluindo o produto, né? E isso é muito importante para que o sistema não se torne obsoleto. Hoje, a tecnologia ela avança muito rápido e tem muita novidade acontecendo. Em relação essa questão do omnichannel, né? Esse multicanais que você citou, como o portal, o chat, nós temos também, né, integração com o e-mail, como vocês já citaram, e até poderia haver outras integrações com o WhatsApp, enfim, acho que isso trouxe um ganho muito grande. Você acha que isso impacta muito? É muito importante? Faz sentido vocês tratarem esse multicanais dentro, né, desse setor de gestão de pessoas?
Bem, eu acho que faz total sentido, né? Quanto melhor você se comunica e com mais clareza, menos seu usuário vai ter de dúvidas, né? E menos você vai ter de trabalho, porque, né, o tirar dúvidas, responder informações, gerar insegurança, isso vai aparecer de alguma forma, com alguma dúvida, com alguma reclamação, a pessoa vai começar a ligar, né? Então, quando chega esses momentos que alguma coisa tá errada, se ela não sentir que aquilo ali tá informando, ela vai ligar. Do outro lado vai ter alguém atendendo que poderia estar fazendo outra coisa e vai estar, né, perdendo, digamos, o tempo dela. Sim, tirar dúvidas é importante, mas acho que a comunicação tá aí. O que a gente vê hoje? Primeiro, acho que assim, a ferramenta ela dá suporte para todos esses níveis. A parte do e-mail dela é muito tranquila, assim, de desenhar, de fazer notificações de e-mail, é algo já bastante natural. Comentei um pouco sobre o chat que já foi ligado. Acho que a própria estrutura do portal hoje, né, já traz muita coisa, já traz muita informação. Às vezes eu sinto mais é que a gente está um pouco atrás da tecnologia. Então, por exemplo, o que a Slido já capta de informação, a gente às vezes não dá conta de usar. Então, porque a gente tem que focar em automatizar outros processos. E, por exemplo, a parte do WhatsApp. Hoje a gente conseguiria fazer com a Slido, né? Eu dei exemplo aqui de Amazon, de Mercado Livre, o que qualquer uma dessas organizações tem, que é comunicar, por exemplo, do avanço no processo, mandar um WhatsApp para você, mandar uma notificação para você. Não seriam coisas difíceis hoje de trazer. Na verdade, a ferramenta já tem o teu alcance. Aí, às vezes, chega um desafio do setor público, né? Você tem que contratar um pacote de WhatsApp. Esse consumo pode variar mês a mês, então é uma coisa que a administração pública, às vezes, lida bem. Ela quer definir um valor X de um contrato, você vai pagar conforme consumo. Então, acho que tem alguns desafios para conseguir explorar melhor o Omnichannel, mas que são focos que a gente quer trazer. Acho que a gente vai ficar muito feliz na César Halley também o dia que a pessoa receber uma, né, for concedida uma licença, trocar um plantão, for aceita uma escala e ela pegar no celular dela e receber e ver, porque cada vez mais a gente hoje está trabalhando aqui, e-mail é uma coisa, né, que quem é mais novo praticamente nem tem. Então, acho que assim, vamos chegar um dia nisso, queremos chegar, e mais importante, sabemos que isso já está pronto lá enquanto funcionalidade. Falta muitas vezes definir os detalhes com esses canais de como utilizá-los para conseguir embutir isso lá dentro. O que houve foi uma definição de estratégia mesmo do projeto, né? A gente entendeu que, ó, vamos primeiro automatizar todos os processos, né, nessa versão que a gente chama de versão 1.0, para depois a gente voltar com esses, né, com esses novos valores, né, com esse novo serviço agregado. Que aí, no caso, por exemplo, a comunicação do WhatsApp é algo que a gente já pensou em trazer para alguns processos, mas que a gente vai deixar para um segundo momento, quando a gente estiver trabalhando aí os processos 2.0. Primeiro é consertar a casa, né? Ter um feijão com arroz bem feito ali e depois partir pro estrogonofe. Temos aqui uma pergunta da Alice. Podem contar todos os principais processos que foram automatizados? Se tiver números, resultados e impactos para compartilhar? Eu acho que você vai falar. Vamos lá, então, acho que começando, né? Quando a gente dividiu, organizou em grandes módulos RH, como tem que ser. Então, um módulo que a gente chamou especificamente é um dedicado para os membros, que a gente chama de vida funcional dos membros. Os membros, né, assim, eles precisam ter uma série de informações armazenadas dentro de qualquer sistema de recursos humanos. Por exemplo, né, você pode, né, um membro ele pode sair de férias. Não só você não tem que ter esse menos 50 pessoas de férias, você tem que designar um outro membro, porque aquele serviço não pode parar. O cidadão ele não pode parar de ter acesso ao Ministério Público porque um membro está de férias, e de fato ele não para. Então sai um membro de férias, você tem que colocar outro no lugar dele. Então você precisa fazer as férias, você precisa fazer esse pacote de designações, que é realmente registrar onde ele vai estar trabalhando, e estabelecer ele e armazenar aquela informação para que seja legal, esteja definido perante a justiça quem responde por aquilo. Eu brinco com esse nome membro não é à toa. Quando você tem um membro, você está representando, né, um poder público, né? Então o membro tem que representar esse poder, por isso tem que ficar muito clara essa vida funcional dele, num detalhe muito maior que muitas vezes qualquer hoje plataforma de RH tem. E você tem também a parte ali de plantão, né? As pessoas prestam plantões, elas podem trocar plantões no final de semana, existem membros que também trabalham mediante aos plantões. Então a gente tratou a vida funcional como um membro separada. Foi um pacote que a gente priorizou muito, porque era um pacote muito manual, que tinha um sistema que era dos anos 90, com bancos de dados um pouco mais arriscados, você tinha que emular um Windows para conseguir acessar ele numa máquina, então trabalhamos essa parte. Um outro pacote muito importante foi a parte de licenças e afastamentos, e licenças e afastamentos impacta tudo, impacta em frequência, impacta depois em promoção, impacta em todas as demandas que você tem. Então, todas as licenças e afastamentos que estão regulamentados pelo Estatuto dos Servidores do Estado do Ceará
foram automatizados. Um outro pacote ali também agora que entrou em produção foi a parte de frequência, ponto, controle de ponto, troca de escala de trabalho, enfim, todas essas questões também já foram automatizadas. Outra questão também são os processos que a gente sempre chamou de um nome bonito, mas que em torno deles tem muito trabalho, né? Tem muita dedicação, que são os processos de fonte da verdade. Você tem que fazer, por exemplo, uma inclusão de um dependente seu. Você tem que nomear as pessoas que chegam na sua organização, você tem que exonerá-las. São processos maçantes, processos manuais que passam um tanto de setor. Foram também processos de pacotes que a gente desenvolveu. E que depois que a gente viu eles, a gente começou a falar, não, mas antes de nomear a pessoa, tem toda a gestão do concurso público. Então, até nomear, até sair lá a instituição, falar quem foi aprovado, até nomear, eu tenho uma demanda muito grande. E aí a gente está fazendo um processo agora de concurso. Terminamos, por exemplo, um processo agora que era essencial, que era como se fosse a gestão do concurso do estagiário. É conseguir pegar o estagiário, aplicar todas as leis de cotas de forma automática, vir uma planilha até o estagiário estar trabalhando, ou seja, fazer um link entre a nomeação e aquela base de dados. Foram esses processos que falta hoje, mas está em curso, está sendo planejado. Acho que tem algumas coisas devem ter funcional, como promoção, como progressões na carreira, um pouco a parte de movimentações entre as organizações ainda são temas que faltam. E falta algo muito grande que também está no escopo do projeto para ser tratado. Parênteses, também tem a parte de aposentadoria, mas outra muita coisa grande, mas que já está começando a ser feita de forma natural na ferramenta, é a folha de pagamento. É fazer a gestão de folha, e aí entra a gestão de social também. Hoje a gente está fazendo um sistema de RH, por exemplo, as férias, os relatórios de pagamento são gerados na plataforma. Então eu gero, mas eu mando um relatório no CSV que é carregado em um outro sistema de folha. A gente vai começar a usar o sistema também para pagar as pessoas. E aí você vai ter toda essa parte da funcional que tem que realmente sim estar integrada. Eu falei demais. Legal, a gente matou até a pergunta da Lígia aqui, que ela perguntou muito legal, como é a correlação disso com a folha de pagamento? Vejo que está tudo muito atrelado. Bom, tem outra pergunta aqui do Kaique. Como a privacidade dos dados dos funcionários é abordado na implementação das soluções de RH digital? Bem, acho que essa é uma pergunta técnica interessante. O sistema ele é muito granular com as permissões. Então, você consegue saber permissão por tipo de vínculo, permissão por unidade organizacional, por papel na unidade organizacional. Ou seja, eu quero que só a chefia veja essa informação, só determinada pessoa. Então, você consegue controlar muito bem permissões, estabelecer o que vai ser visto e o que não vai ser visto por cada um. Sendo que o usuário em si, ele só acessa o portal externo também. Esse ambiente interno, onde você trabalha e vê os dados, além de ser lotado de permissões, ele só pode ser acessado por algumas pessoas. A gente tem um trabalho gigante com essas vezes no início de implementações como a gente teve, porque a gente trava tudo para liberar, para ter acesso a qualquer coisa, a pessoa tem que pedir. E às vezes até é um pouco chato, mas assim, a gente prefere fazer dessa forma para conseguir ter essa segurança. Então, outra coisa também que eu acho que a ferramenta faz muito legal, de default, e você pensa assim, realmente a Side é uma empresa brasileira. Ela se preocupou muito de registrar quem vê a informação, quem acessa, quem alterou, qual que é o histórico. Ela deixou muito registro. Então, se, por exemplo, alguma pessoa, pode, por alguma má-fé ou por algum erro, for lá mexendo em algum cadastro, que não deveria fazer, ela deixa um log registrado. Então, o registrado usuário, o momento, a hora, a máquina, tudo fica lá registrado, embutido dentro dela, você consegue ter esse acesso de forma natural. Isso é um default que a gente fala dela. Então, ela é muito granular em permissionamento. Então, o sistema de permissionamento low code, na verdade, no code, que você consegue desenhar muito bem. E tem também toda essa parte de registro de log de tudo que é feito dentro dela. Nada que é feito dentro dela não é captado, registrado, o que ajuda também a inibir qualquer tipo de comportamento que não seja legal por parte de algum usuário. Não, muito, muito legal essa visão. Temos uma outra pergunta aqui do Diego Ferri. O Seidel possui permissionamento de objetos? Acabamos de responder aqui também essa pergunta. É bem tranquilo, como o Drummond falou, tem uma facilidade muito grande de definir os permissionamentos, né? Então, tanto para funcionalidades, quanto para visão de dados, como para visão de processos, para atendimento de processos, então isso é tranquilo. Uma pergunta da Eduarda Vasconcelos.
E a resistência das pessoas com o uso da ferramenta? Teve? Eu acho que teve. Pode começar. Vamos lá, né? É sempre difícil trabalhar mudança de tecnologia, né? Na área de tecnologia. A gente já tinha passado por algumas experiências no Ministério Público e eu conto uma delas assim, de uma forma bem engraçada, que é pitoresca, quando a gente mudou uma ferramenta de e-mail que a gente tinha, que era uma ferramenta gratuita, né? Só totalmente obsoleta, e a gente mudou para uma das maiores ferramentas de comunicação corporativa do mundo, que eu não vou dizer o nome, mas é uma das maiores, né, ferramentas de comunicação corporativa, que vinha agregado vários outros serviços além do e-mail. E a gente recebeu alguns questionamentos à época, assim, mas por que Tiro mudou? Por que, né? E algumas insatisfações, né? E a gente foi. Só que a gente, né, tem que saber esperar um momento, saber que as pessoas, né, elas vão se acostumar com aquilo ainda, né? Então, o que você precisa fazer, lógico, é um bom trabalho de comunicação, né? E, assim, e mostrar para as pessoas os benefícios que se tem com essa mudança. E aí, assim, a gente não teve tanta dificuldade. Nesse projeto específico, a gente teve um nível de aceitação bom nessas substituições. Primeiro porque você tira... Antes, a gente, na ferramenta de processo eletrônico, onde as pessoas faziam um pedido, faziam essas demandas, primeiro, elas, como eu disse, elas não tinham a informação necessária, né? Não tinham a clareza necessária do que é que eles precisavam colocar, o que é que elas podiam pedir. Né? Era um processo que demandava um trabalho, um esforço muito grande para as pessoas, né, só fazerem as solicitações. Às vezes uma solicitação simples realmente precisava de um esforço muito grande, de um tempo muito grande para a pessoa cadastrar aquele pedido. Assim, com a nova ferramenta, com o portal de serviços, né, os formulários são muito simples, né? Fazer um pedido é muito simples, muito rápido, além de você ter todas as informações ali. Então as pessoas conseguiram ver logo de imediato o benefício, né, que se teve com relação a isso. E a gente teve uma preocupação nesse projeto, que foi buscar, primeiro, trabalhar aqueles processos com maior valor agregado. A gente buscou aquilo que era mais trabalhoso para o usuário, né, seja o usuário externo ou o usuário interno, e o que é que ele teria o maior benefício. Então, porque aí você conseguia mostrar, né, de uma forma muito positiva o ganho que ele teria com aquela nova ferramenta. E isso facilitou muito para a gente. A gente não começou com o mais simples, né? A gente começou com aquilo que tinha maior valor agregado, que trazia um maior valor agregado na substituição de um sistema por outro, de uma ferramenta por outra. Então, com isso, a gente ganhou logo, né? Foi assim, ganhou logo o usuário. E a partir daí, mesmo quando a gente teve problemas, e a gente teve problemas sim, nós tivemos vários problemas, a gente teve a compreensão do usuário, porque ele viu que tinha outros serviços que ele tinha ganho muito, né? Então, que ele tinha tido um grande valor, uma grande melhoria para ele na substituição. Então, isso facilitou até mesmo quando a gente teve dificuldade em relação à realização de alguns processos, como, por exemplo, o processo de frequência, que trouxe para a gente uma dificuldade maior, né? Então, mesmo assim, a gente conseguiu, né, que as pessoas tivessem um pouquinho mais de paciência do que o normal, do que o usual, num processo de mudança de tecnologia. Sim. Que a gente sabe bem como é que é. Não, perfeito. Eu acho que o Helen trouxe muito bem. Obviamente, né, o melhor é que você comece pelos processos que geram valor e são simples, mas às vezes esses processos não existem. Porque às vezes eles já estão em algum lugar que já foram feitos, já estão de alguma forma que você não vai conseguir gerar tanto valor. E aí, você não pode ir para o que é simples e não gera valor. Você tem que ir para o que é complexo e gera valor, que foi o que a gente fez. No início eu falo assim, enquanto implementador, eu vi uma postura muito cética. Só, fera, vocês não vão conseguir fazer isso aí. Plantão tem regra demais, isso aí nenhum sistema aguenta, não. E aí eu acho que entra muito também um papel da consultoria de se esforçar. Eu lembro que a gente ia para as reuniões ali nos atos normativos, chegando bem com as dúvidas para mostrar que a gente está aqui para aprender com vocês, mostrando respeito, mas a gente está conseguindo trazer isso para dentro. E mostrando de pouco a pouco, e mostrando e testando, e mostrando e testando. É muito a questão do ágil, de você não fazer uma especificação muito grande e sumir. Mas não, ter várias rodadas de evolução, de agenda. Muitas vezes ficar, é muita reunião? É muita reunião, porque a gente precisa entender e só vai fazer um processo bom se a gente entender de fato a necessidade. Então, acho que isso foi uma questão importante. Começaram por processos que eu acho que geraram valor.
E aí também eu falo um ponto de vista do fornecedor. Teve alguns momentos que a gente optou, por exemplo, às vezes não era necessário gerar um documento, mas existia uma cultura na organização. O RH tem muito isso de ter muitos documentos. Eu mostrava, gente, já tem um banco de dados ali, o dado já tá, não, mas cadê o documento? Porque o documento... Gente, não precisa já ter um banco de dados. Quando a gente vamos gerar o documento, se a plataforma faz, se vai gerar um valor para o usuário, ele vai aceitar, por que a gente não pode fazer? Tudo bem, eu sei que tem um esforço a mais, a gente tem que tem calculado, mas é muito também isso de saber, como a gente não tem um limite tecnológico com a plataforma que ela não impõe, às vezes é necessário também ceder para o usuário que vai estar com a plataforma e fazer algo e que não é só uma questão de agradar, que vai simplificar e facilitar aquela transição. A gente não vai sair, às vezes, de um mundo no qual a gente tem um banco de dados sendo preenchido manual, e de fato a informação às vezes está no documento, o documento é o dado, a coisa está ali. Não, agora eu sou o dado, agora é tudo automático a comunicação, a gente tem que ter intermediário, então saber calcular isso é muito importante. Eu acho que é respeitar também um pouco da cultura da instituição, né? Não pode a gente querer romper tudo, né, de uma hora para outra, e principalmente num momento de mudança tecnológica, isso dificulta ainda mais, né? Você tem, além da mudança tecnológica, essa questão de você romper com a cultura das pessoas, né, que trabalham na instituição. E eu acho que a gente teve também, né, como dentro desse processo lá de implantação, eu acho que uma boa prática que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui, que foi a produção silenciosa. Né? Nós chamamos de produção silenciosa aquele primeiro momento que a gente colocou o serviço em produção, mas a gente não abriu para o usuário final. A gente colocou apenas para o usuário interno, com que ele fizesse o pedido em nome do usuário final. O usuário final continuou fazendo da mesma forma, mas na hora que o servidor do RH recebia o pedido, ele fazia dentro da ferramenta dentro do portal de serviços digitais. Então, assim, lógico que pelo back-office. Então, assim, mas ele conseguiu fazer ali já na saída, fazer nesse início. E ali a gente conseguiu, né, mitigar muitos problemas. Quando a gente liberou para a produção mesmo, para o usuário final, a gente já tinha mitigado boa parte dos problemas que ele ia enfrentar. E isso facilitou muito essa transição, né, de um sistema para outro. Com certeza, não ter essa quebra de cultura e trabalhar bem o processo, fazer testes, homologar antes, diminui consideravelmente essa questão da resistência, né, das pessoas com um novo sistema. Tem 2 comentários aqui da Isadora e de No Inc. A Isadora comentou, muito bacana conseguir simplificar esses processos. E essa outra pessoa falou, o objetivo da automatização é aprimorar o andamento do fluxo de trabalho. Com isso, é possível reduzir custos, tempo, desperdícios, aumentar a produtividade, minimizar falhas e controlar todos os processos do negócio. Muito legal. A Liz, vocês responderam já uma dúvida dela, ela falou, legal, obrigada, muito completo, parabéns. Existem servidores em home office? A plataforma contribui nessa gestão? Tá. Nós temos sim, né, um quantitativo razoável de servidores em home office, principalmente tanto na área e-mail como na área finalística, né, e como o Drummond mencionou, a gente tem dentro do serviço de frequência, né, alguns serviços que são relacionados ao teletrabalho. Então, assim, a gestão do teletrabalho também é um processo que está sendo transferido para a ferramenta, né? Então, isso para a gente é muito importante, porque a gente sabe o quanto, né, que é específico essa situação e as diferenças e as dificuldades que a gente tem em relação à gestão do teletrabalho. Então, isso também está sendo trazido para a ferramenta, como pode comentar melhor. Acho que, assim, é porque existe todo um debate em torno de produtividade e que eu acho que é tanta coisa que talvez é para mesmo, mas é só para trazer aqui a informação. Ela traz muitos dados sobre quem executou, quem fez e aquilo. Então, porque tem muitas pessoas de outras áreas que não estão compreendidas na plataforma que não estão no Ministério Público. Agora, ela tem uma ferramenta muito capaz de mostrar informações de produtividade sobre o que a pessoa está fazendo. Então, ela ajuda a justificar e mostrar que não, essa pessoa no home office está produzindo tanto quanto as outras. São coisas que são possíveis de mostrar dentro dela. Para mostrar, né, que, enfim, ela, enfim, traz essa visão de entregas mesmo de cada um. Legal. O Diego comentou, eu conheço a ferramenta, é excelente, muito interessante essa parte de documentos oficiais. Obrigada.
O Pedro Antônio também fez um outro comentário. É interessante ver quantos sistemas foram substituídos por uma única plataforma. Imagino que tiveram enormes ganhos em manutenção e evolução de funcionalidades. Outro comentário também do Sérgio falou: parabéns a todos os envolvidos do Ministério Público do Ceará. O setor público tem que se modernizar mesmo para atender cada vez melhor a todos. Muito legal. Então, acho que para finalizar aqui, o que vocês acham de deixar uma dica aí para quem está iniciando essa jornada de transformação digital, principalmente no setor público, né? Quais são as suas recomendações? O que vocês destacam de mais importante? O que não pode faltar? Tá bom. Não, eu acho que assim, o Ceará, eu já trabalhei, já morei no estado, já trabalhei com outros órgãos do estado, ele tem uma cultura muito interessante de ser pioneiro, né? A gente mais cedo comentou sobre tudo que ele já fez na nuvem, né? E acho que assim, essa visão pioneira mesmo do Ministério Público está definido, né, o low-code como prioridade, ter estabelecido isso para outras áreas e tá entregando, não parando. Toda hora você vai fazendo mais coisa, você não diminui o ritmo, né? E acho que isso passa, o mérito do Ministério Público, isso passa pela cultura, né? Também do Estado, a gente tem outros órgãos que a gente tem trabalhado, o próprio Tribunal de Contas também, a gente vê muito com essa pegada, muito com essa visão da transformação digital. E acho que esses são estados, são órgãos que estão estabelecendo um pioneirismo, né? Estão mostrando que é possível fazer diferença. Então, o que eu tenho para falar para as pessoas, assim, o que eu dou de dica é possível a gente fazer algo diferente, tá? É possível a gente tratar a tecnologia não como inimiga, é possível a gente ter uma relação entre fornecedor, né, e contratante, contratado, que não seja baseado em guerra, que não seja baseado em cada um pensando em si. É possível a gente chegar numa visão de parceria e é possível com isso que todo mundo saia ganhando, que as organizações sejam transformadas, que as pessoas trabalhem. Eu brinco que a gente já passou por problemas, mas a gente tem um clima ótimo de trabalho, a gente se dá super bem com o pessoal do MP. E eu acho que esse projeto ele representa, e para mim eu acho que a Saida entra muito aí, porque é uma tecnologia que possibilita que isso seja feito, né? Acho que a gente tem hoje uma solução que você consegue trazer a área de negócio, o desenvolvedor, o cliente, o fornecedor, todos juntos para discutir e conseguir desenvolver algo em cima dela, né? Então o que eu tenho que falar para vocês, eu acho que a dica é não tenham medo, né? Busquem ser pioneiros, busquem mudar a forma como trabalha. Não é normal a forma como a gente trabalha em tecnologia. Eu vinha, né, trabalhava antes com mais consultoria tradicional, já fui servidor público, tenho um imenso trauma de tecnologia, conheço pessoas que têm imenso trauma de tecnologia, mas assim que eu conheci toda essa visão nova de low-code, eu pensei, poxa, agora eu tô vendo que algo tem sentido, que algo pode transformar as organizações, tá aí. E é o que eu tô vendo. Então o que eu tenho para falar para vocês é principalmente tenham coragem, mudem a abordagem. A gente tem que começar a pensar, né, de forma mais estratégica, a gente já tem as soluções, já tem a tecnologia, tudo isso que a gente tem visto aí, né, a Saido, por exemplo, hoje está integrada com o PA, você consegue aplicar funcionalidade de leitura de documento de ChatGPT lá dentro, né? Essas coisas estão para ficar. Agora, a gente não vai conseguir, né, transformar as nossas organizações se a gente partir de práticas já antigas, de concepções já antigas. A gente precisa realmente se aventurar e ir atrás do novo. Eu tenho certeza que muitas vezes organizações e vocês já tentaram fazer isso, outras vezes não funcionou. Mas o que eu quero fazer agora acho que estamos muito mais robustos a nível de conhecimento de soluções tecnológicas, de maturidade de fornecedores e também de maturidade de saber o que a gente quer. A gente tem que pegar tudo que a gente aprendeu que não funcionou nos últimos anos em tecnologia, todas as nossas experiências, e contornar, fazer diferente. No final é isso. A gente consegue aprender e gerar resultado quando a gente, né, pega aqueles erros e muda eles. Eu acho que aquilo que vocês viram ao longo da reunião, e é um parênteses, não quer dizer que não tem problema, não quer dizer que não tem um momento difícil. Isso acontece. Mas é que no final a gente sai do outro lado, como a gente brinca, entrega, gera valor e as coisas funcionam. Claro que uma reclamação sempre vai ter mais ressonância, às vezes é do ser humano, a gente escuta às vezes uma crítica, aquilo vai ser muito mais duro do que 10 elogios, né? A gente sabe disso. Mas assim, no final, quando a gente pega e olha para a plataforma e vê que lá até hoje tem mais de 28 mil tickets abertos, que a gente começou no primeiro mês com 1.000, 2.000 tickets, agora a gente está chegando a uma taxa já nesse mês que vai dar mais de 10 mil tickets mensais. Então você vê a coisa escalando, né? E eu acho que a tecnologia tem essa coisa bonita, que é muito escalável. A coisa transforma rápido, ela muda muito rápido. Então acho que a mensagem que eu quero assim deixar para todo mundo é: tenham coragem de mudar a visão de como tecnologia, não como uma inimiga, mas como uma aliada que pode transformar as organizações de vocês. Acho que isso que o Ministério Público fez de forma muito pioneira.
Acho que isso que muitas, né, organizações do próprio estado do Ceará fazem, e tenho certeza que eles vão colher muito fruto com isso. Não é porque estão com a gente da Elo de fornecedor, não é porque eu estou a saída de fornecedor, é porque tiveram coragem de fazer algo diferente do que estava sendo feito. Do ponto de vista da instituição, né, eu vou falar um pouco pelo meu lado, né, de contratante e da instituição que está se transformando. Eu acho que você tem que definir bem onde é que você quer chegar. Eu acho extremamente importante você ter um foco, né? E aí, ainda que como o mundo está se transformando, esse foco pode mudar também ao longo do processo. Mas você tem que saber onde é que você quer chegar com isso. Saber onde é que você quer chegar, definir qual é a melhor estratégia para você chegar nesse ponto, né? E definir a melhor estratégia, tá? Logicamente, escolher a ferramenta adequada, que se adequa à sua necessidade, né? Escolher os parceiros ideais, os parceiros que se encaixam dentro da sua metodologia de trabalho, né? Da sua forma de trabalhar também, isso é importante, né? E a partir daí, ser audacioso. Tem que ser muito audacioso, né? A gente realmente precisa, porque muitos desafios e muitas dificuldades vão ser apresentados, vão aparecer durante esse processo, né? E a gente tem que ter tranquilidade, né? E saber que quando a gente está fazendo o que a gente entende que é certo, né? A gente sabe que assim, tem muitas críticas no começo, mas a gente sabe que aquilo ali vai durar 2, 3 dias, 4 dias, depois as pessoas percebem um benefício que se traz com aquelas mudanças. Então, eu acho que tem que ser audacioso, né? Mas fazer, logicamente, com muita responsabilidade, né? Ser servidor público e ser gestor público, existe também essa responsabilidade, mas se livrar um pouquinho das amarras, né? Das amarras que a gente tem, é importante, porque senão a gente não vai conseguir inovar e não vai conseguir realmente acompanhar as mudanças que o mundo passa, né? A administração pública não pode ficar atrás, não pode se fechar nessas amarras, né? Precisa realmente se desfazer delas para poder acompanhar as mudanças, as alterações, né, que a tecnologia tem promovido, né, no nosso mundo e no nosso dia a dia. Não, muito importante isso, porque você ter uma visão clara de onde você quer chegar, te dá até uma tranquilidade maior para passar por todas essas turbulências que vão existir. E ousar no novo, né, vai te dar um lugar de inovação realmente, de ser pioneiro em alguma coisa igual o MPCE foi e tem dado certo, então isso é muito importante mesmo. Vocês trouxeram já alguns dados, principalmente o Drummond aqui, em termos de números, porque eu conheci bastante o projeto, então queria saber se você tem, em termos de números, ou até no qualitativo mesmo, Legal. se você pode contar um pouquinho pra gente aqui dos ganhos que vocês tiveram. Perfeito. Acho que trazendo alguma questão de dados, né? A plataforma hoje ela tem mais de 28 mil tickets, né, recebidos, né, dentro dela. A nota avaliação média dos serviços hoje está em 8.5,2, 8.52, que a gente considera uma nota acima de 8, é uma nota alta. A nota ela estava acima de 9, tá? E estava boa, lançou um serviço de frequência no mês de frequência, uma enxurrada de nota 6 ou 7. Puxou ela para baixo, mas já está subindo. E nesse mês de setembro, novamente, ela já voltou a ficar acima de 9. Hoje eu tinha olhado ontem, a média desse mês das notas que estavam sendo recebidas em setembro estava em 9,1. Então temos uma boa avaliação da qualidade dos serviços, né? De 28 mil serviços, tivemos aí mais de 700 avaliações, o que também... Se baixar de 8, a gente suspende. Bem, espero que o meu time aí tenha escutado isso. Tô brincando. A nível de economia, a gente está até discutindo uma análise que a gente vai apresentar para o Ministério Público, mas assim, fizemos os primeiros números de forma muito pé no chão, baseado muito nas horas que a gente está economizando. Então, por exemplo, antes um processo de férias, a gente podia estimar que gastaria em 1 hora. Agora, virou um autosserviço, tivemos mais de 500, né? Se for contar todos os possíveis de férias, mais de 1.000 alterações. Então, estamos falando aí de mais de 1.000 horas economizadas. Pegando um custo médio de 1 hora, incluindo inclusive os membros só de servidores, é 1 hora que vale R$47. Então, se calcularmos, multiplicarmos I vezes 47, estamos aí chegando quase em R$50 mil. Mas esse é nenhum processo em que vai ficar pela vida inteira sendo pago. No total, a gente entende que os valores estão próximos em 7 meses, calculado o número de horas que foram economizadas e convertidas no valor do hora médio, algo próximo de R$1.500.000. Claro, isso não pagaria talvez ainda já o que já fizemos, mas vai ficar por um tempo e a gente entende que até o final do ano, com a volumetria crescendo, provavelmente esse valor vai dobrar quando completar 12 meses de projeto.
Agora, a gente também gosta de ser muito sério, responsável com esses números para trazer essas economias. E também a gente tem que saber a nível do setor público, né? A gente não está demitindo as pessoas, a gente está economizando uma hora em atividade meio, jogando em uma atividade finalística. É aquele membro que vai ter menos horas tirando as férias, vai conseguir se dedicar mais para atender a população. É o servidor dele que vai ter menos preocupação de troca de uma escala, vai conseguir adaptar porque teve alguma situação em casa que precisou mudar o horário e rapidamente vai conseguir adaptar aquele horário e vai ser mais produtivo. Acho que tem uma série de impactos aí que são as pessoas fazerem com que toda essa área de administração do órgão não seja um inimigo, mas seja um apoio, um facilitador da vida dele para que ele produza, entregue e gere serviços melhores, que é onde a gente não vai conseguir talvez avaliar. Essa avaliação, né, de o quanto a organização economiza ainda é algo que a gente, né, que ainda é muito difícil de se fazer, né? Mas é possível perceber, né, de uma forma muito clara o que a gente conseguiu já com tão pouco tempo, né? Nós conseguimos remanejar algumas pessoas, né, de setores por conta dos benefícios que a automação trouxe no portal de serviços digitais, né? E eu acho que assim, e o que é mais importante, eu acho que é a satisfação das pessoas que estão trabalhando com a ferramenta. Isso é que eu acho que que é o que para mim é o melhor medidor, a melhor medição, a melhor métrica, né, para se analisar se está sendo, ou se o resultado tem sido exitoso, é observar nas pessoas o que elas estão sentindo em relação à nova tecnologia. Então isso realmente a gente tem conseguido e tem visto que tem sido muito positivo. Não, muito legal. Esse impacto realmente foi muito grande e tende a ser maior ainda, né, no longo prazo. Então, para a gente fechar aqui, o que vocês enxergam como próximo passo, né, aí o que vocês enxergam para o futuro, de melhorias que você pensa em fazer, né, o que vocês acham sobre o futuro? Vou falar do futuro próximo, porque o futuro distante a gente não prevê nesse mundo maluco que a gente está, né? Então, de transformação. Então, eu acho que a gente né, tá pretende finalizar os processos de gestão de pessoas, que não estão todos ainda no portal de serviços. A gente pretende incluir no portal de serviços outras áreas, né, como gestão de almoxarifado, patrimônio, planejamento de contratações, o processo de contratação também, né, processos mais próprios da própria TI, né, de relacionamento com o usuário. A gente pretende colocar todos os nossos serviços realmente dentro do portal de serviços digitais. A nossa ideia é que o portal contemple todos os serviços que o Ministério Público disponibiliza para o seu público interno, primeiramente. E, posteriormente, a gente vai para um portal de serviço externo também, onde a gente disponibilize ao cidadão, né, a quem demanda o Ministério Público de fora da instituição, que ele também tem um portal de serviço que contemple todos os serviços que a instituição presta à sociedade, que é o nosso objetivo maior. Nosso objetivo maior é prestar um serviço como o Ministério Público, um serviço público essencial, extremamente importante, né, de defender os interesses da sociedade, né, de defender os interesses das pessoas que têm mais vulneráveis na nossa sociedade, e aí é que a gente disponibilize um melhor serviço para esse cidadão. Então, e a gente vai conseguir isso como? Trazendo transparência, tendo um local adequado para que onde elas possam fazer a solicitação, acessível, simples, com usabilidade, e também que a gente consiga fazer, né, liberar essa mão de obra, né, para esse serviço também, né, tirar um pouco da área meio ali, né, e das tarefas mais repetitivas, né, com menos valor agregado, e a gente consiga repassar essas pessoas, esse serviço e essas pessoas para essas novas atividades, né? E além de tudo, fazer com que as pessoas se sintam bem trabalhando, né? E a partir daí elas possam prestar um melhor serviço, né? E a partir daí o Ministério Público em si possa também prestar um melhor serviço à sociedade. Esse é o nosso objetivo. Eu acho que de forma muito simples pra gente, né, enquanto empresa, né, pra Elo, e entendo que também esse é o valor da Sidle, a gente quer que as pessoas façam um trabalho, né, que é necessário ser feito, que a gente não precise, né, ou que um script possa fazer, ou que simplesmente um banco de dados organizado gere, ou que agora, né, por um nível administrativo, claro, uma tecnologia artificial não pode contribuir. A gente quer posicionar os humanos, né, nós, pessoas, naquilo que a gente faz de diferente, naqueles valores que a gente gera, que são
em contato com a sociedade, gerando serviços tão complexos e tão importantes como que o Ministério Público faz. Então, o nosso objetivo é esse, é de fato, né, conseguir fazer, hiperautomatizar o que a gente brinca, tudo que pode ser feito de forma automática, ser feito de forma automática, para que a gente mude a lógica. A tecnologia tem que ser a nossa aliada, ela tem que nos impulsionar e não, né, digamos, nos obrigar a ter mais trabalho operacional, mais trabalho manual, porque a gente precisa salvar uma informação. Acho que no MP é muito bom, porque não só a gente tem essa visão, como o cliente também. Então, tem várias vezes que já teve casos que a gente automatizou um processo, depois a gente automatizou um novo melhor. Eles falaram, não, ó, aquilo ali que vocês já fizeram não tá tão bom, não. Dá uma mente dali. A gente falou, realmente a gente vai ter que, né? Então, assim, retornar ali. Então, acho que é nosso compromisso com excelência. A gente tá ali para implementar um melhor processo e a gente tem que ficar cada vez melhor em fazer esse melhor processo mais automático, fácil. Não, pessoal, muito legal ver a visão, tipo assim, é legal ver o Ministério Público olhando para essa questão da excelência, da experiência, tanto do usuário interno quanto do externo, né? Porque com o cliente interno, que é o servidor, né? Ele tá feliz ou ele consegue ele ter um processo sendo resolvido de uma maneira rápida, tudo isso melhora a produtividade e faz com que ele consiga atender melhor, né, ao cidadão. Então, tudo isso é complementar. Muito parabéns ao Ministério Público do Ceará e parabéns a Elo, né, pelo trabalho também. Tem um comentário aqui do Jonatas Ferreira. Ele falou, a gente ouviu e falou que o Harley vai entender. E aí, eu queria muito agradecer, pessoal. Estamos finalizando aqui, nosso tempo já até estourou um pouquinho, mas agradecer por vocês terem vindo, terem topado o nosso convite de estar aqui. A gente está muito feliz em recebê-los aqui hoje. O nosso time, para o pessoal de casa, nosso time de marketing aqui vai colocar para vocês aí a nossa landing page, para vocês, né, que se quiserem acompanhar os nossos próximos eventos. Vamos disponibilizar também o QR Code com o nosso WhatsApp. Então, caso você teve alguma dúvida que não foi respondida, quer entrar em contato conosco, né, para a gente continuar esse bate-papo, é só mandar uma mensagem lá no nosso WhatsApp. Nós estamos à disposição. E, por fim, queria agradecer novamente vocês que, né, estão assistindo, participando conosco, interagindo. Foi uma conversa muito produtiva. Parabéns novamente ao Ministério Público do Ceará. E a bola está com você, Verônica. Valeu, pessoal! Harley e Felipe, muito obrigada pela presença e por compartilhar com a gente um pouco mais sobre esse case. Agradecemos também a você, que ficou até o final e enviou perguntas pra gente ao longo da live. Para saber mais informações sobre os próximos eventos, acesse o link que está na descrição do vídeo. Muito obrigada e até a próxima!